sobre um filme que acabou ali sendo apresentado, que foi apresentado em Cannes. Estou falando do documentário do presidente Lula e que é assunto na política e no cinema. O documentário Lula, que foi feito pelos cineastas Oliver Stone e Robbie Wilson, foi aplaudido na sua primeira sessão para o público. Foi exibido no Festival de Cannes na noite de ontem. O filme mostra, né, a história de Lula e foi recebido de forma calorosa pelos espectadores que lotaram a sala de apresentação. Não tinha a maioria de brasileiros, mas sim um público bastante eclético. O cineasta Oliver Stone disse que esse filme é sobre uma pessoa muito especial no mundo de hoje. Segundo ele, abre aspas, acho que ele é um dos únicos líderes que é da classe trabalhadora, que veio da base, que aprendeu a ler. E até é muito interessante que ele falou, olha, ele realmente lutou para ser quem ele é. E ele luta ainda, e ele luta ainda mais no filme. Ele falou, por favor, eu admiro esse homem profundamente. Eu sei que muita gente o odeia, disse o cineasta. Eu não acho que vocês o odeiam. Por favor, não o odeiem muito, porque ele tem uma alma maravilhosa, saiu em defesa do seu personagem aí, o cineasta Oliver Stone. Quem está conosco é a Flávia Guerra, que é nossa colunista aqui no UOL, e ela está acompanhando lá o festival e está aqui conosco para falar um pouquinho como é que foi a recepção do documentário Lula aí em Cannes. Olá, Flávia, seja muito bem-vinda ao nosso UOL News. Boa tarde para você. Oi, gente, boa tarde. Eu estou aqui nesse furdúncio aqui de fundo, esse barulho de fundo, que eu estou no estande do cinema brasileiro, tá vendo? Está acontecendo um evento aqui. O Maravilha. cinema brasileiro tem um estande aqui em Mall, né? Aqui chama Cinema do Brasil, aqui em Cannes. Então tá todo mundo do cinema aqui conversando, trocando ideia. Então eu aproveitei esse gancho do ambiente. Porque foi isso aqui, foi essa bagunça, esse furdúncio que foi essa sessão. E foi, essas imagens fui eu que fiz, né? Eu estava lá na sessão, né? E a gente sempre aproveita e filma também. Então, eu senti esse clima. O que você falou, eu acho que é muito importante. Eu estava achando, assim como todo mundo, que ia ser uma plateia de, sei lá, pelo menos uns 60% de brasileiros. Todos os brasileiros que estão aqui agora iam estar lá nessa sessão. Mas não foi o que aconteceu. Tanto que as palmas foram muito efusivas e tal, mas não foram palmas de fã, sabe? Aquela gritaria. Nossa, não. Até rolou um olê, olê, olá, lulá, mas de pouca gente no final mesmo, quando o Oliver Stone já estava indo embora. Essas palmas são uma palma de público de Cannes mesmo, eclético, gente do mercado, né? Gente que vem fazer coprodução, reunião, e que está afim e que é fã também do Oliver Stone. Então, eu achei interessante que, para mim, esse é muito um recado de que o público internacional está interessado no cinema dele e no que ele tem a dizer sobre o Lula. Porque o Lula, goste-se ou não, aí não é questão política. Carisma ele tem. É incrível como o assunto documentário Lula chama as pessoas para uma sessão em Cannes, nem era a sessão principal em competição da noite de domingo. Esse filme está numa sessão especial paralela. Então isso é muito simbólico, né? O Ô, interesse. ô, Flávia, eu fiquei curiosa, eu imagino que você tenha assistido. Você conseguiu assistir já o documentário? Assisti E o que nessa que sessão. diz e o que que diz o documentário, né? Como é que esse documentário, como é que esses dois cineastas que não são brasileiros retratam o presidente Lula? Olha, eles retratam, como você observou, ele defende o personagem. É isso que o documentário faz. Ele tem uma narrativa muito linear, muito explicativa, didática até, e o que eu não acho que é ruim, tá? Eu digo isso como um elogio à linguagem do filme. Por quê? Porque o Oliver Stone eu o entrevistei em 2022, quando ele estava fazendo ainda o filme, ele tinha acabado de filmar as últimas cenas que são as eleições. E aí eu perguntei para ele, tá quase pronto, não tá? Como é que tá? E ele falou, tá, mas fica tranquila, porque ele é um filme para o público internacional entender a figura do Lula. Vocês têm outros filmes melhores, como o Democracia em Vertigem da Petra Costa, que estava aqui na sessão, aliás, e que deu várias dicas, várias ajudas para o Oliver Stone fazer esse filme. E eu quero fazer um doc para que o público internacional entenda o fenômeno que é o Lula. Não o fenômeno, ai, como ele é maravilhoso, como ele disse aí, uma alma ótima, mas o fenômeno sociopolítico que o Lula é. Ele tem um lugar muito simbólico na política da América Latina para o mundo. Eu tenho falado com muita gente aqui, por exemplo, as salas têm monitores, né?
uma monitora dessa sala onde o filme foi exibido, ela é colombiana, ela veio no final falar comigo que o Lula é um exemplo, não só o Lula, mas toda essa trajetória do PT, da criação dos partidos trabalhadores, a trajetória histórica, tá? Ela tem muito a ver com a América Latina e inspira muito os colombianos, né? E é isso que eu acho que o Oliver Stone quis fazer. Ele usa o Lula como um case de que é possível, sim, por meio da eleição direta, você eleger um representante do povo. Essa é a tese dele, do público. Você pode mudar. Hoje eu entrevistei o Oliver Stone mais cedo, Fabio, e ele disse isso novamente. Ele falou, ele explica isso no filme bem didaticamente. Ele explica que no Brasil o voto é direto e a eleição direta elege imediatamente um novo presidente, né? Não é parlamentarismo, não tem essa coisa da representatividade, né? Indireta. E ele diz que isso é muito único, muito especial e que pode, de fato, como aconteceu, mudar o rumo político de um país. Então, ele também usa o Lula para explicar isso e dialogar diretamente com os Estados Unidos, a quem ele atribui, com todas as palavras, participação direta no impeachment de Dilma Rousseff. Ele cita a Lava Jato, muito bem citada, a Vaza Jato, entrevista ao Glenn Greenwald, até Patrícia Campos Melo, jornalista, né, da Folha. Então, um depoimento assim, que é uma frase, mas ela está lá, e ele faz com que a gente entenda esse processo. Aí, você gosta, não gosta, acha que o Lula é maravilhoso, não é? Isso é um outro nível. Eu estou analisando a narrativa, então a narrativa é essa, muito didática e explicativa. Isso, de certa maneira. Flávia. Vai lá, Madá. Oi. Oi, Flávia, tudo bom? Tudo bem? Maravilhosa aí em Cannes. Eu queria que você fizesse um comparativo. Você tem muito tempo dedicado ao cinema, sempre foi apaixonada. Nós estudamos juntas, na mesma sala da ECA. É isso aí. Flávia Desde sempre foi, desde lá, ela sempre foi uma apaixonada por cinema. Então, ela comenta um documentário comentando quais são as características do Oliver Stone, para você entender qual é o trabalho dele de documentarista, o que esperar de um trabalho que ele apresenta. Você vê uma condição de discutir aqui no Brasil esse documentário da forma como se discute internacionalmente, ou não? Vira só eu amo Lula, eu odeio Lula. Olha, eu acho que a tendência no Brasil é muito complicada, viu? Eu acho que a gente vai ficar nessa questão de eu amo Lula, eu odeio Lula, sabe? Acho que não vai ser uma narrativa muito fácil, não, gente. Porque, principalmente, o Lula, no filme, ele é, ó, resumindo, tá? Não vou contar o filme inteiro. O menino que chegou do Nordeste, em São Paulo, aprendeu a ler muito tarde, foi para o movimento sindical, perdeu os dois dedos, casou com Dona Maria. Então, assim, tem toda a trajetória. Quem não gosta do personagem, não acho que vai sair gostando necessariamente por causa disso. Quem gosta vai sair gostando mais, que foi o que aconteceu ontem com a plateia de brasileiros que está aqui. Tem um pessoal de cinema mais neutro, que tem uma visão mais crítica, né, a figura do Lula, mas o fato é que, no sentido de que as últimas eleições tiraram Bolsonaro do poder e devolveram um processo democrático para o Brasil, fica muito claro na tese do filme também. E aí, isso é muito mais difícil de você analisar, né, criticamente, se você é apoiador do Bolsonaro, por exemplo, ou se você é apoiador do Lula. Aí você vai para uma tendência de opinião política, né, Madá? Porque é difícil analisar. Eu acho que quem vai analisar assim no Brasil são os críticos, estudantes e documentaristas, sabe? Ou a população em geral, eu acho que vai ser difícil. Ô, Flávia, e já tem uma previsão de quando que o filme pode vir para o Brasil? Olha, ele deve passar nos festivais do segundo semestre. Mostra de São Paulo, Festival do Rio, né? As diretoras dos dois festivais sempre vêm a Cannes, Hilda Santiago do Rio e a Renata de Almeida da Mostra de São Paulo. E sempre fazem essas articulações. Festivais aqui são principalmente para isso, né? A gente acha que é o tapete vermelho, mas não é. São essas articulações que a gente está vendo aqui atrás, né? Eu estou num pavilhão que tem estandes do cinema do mundo inteiro, que é o marché, o mercado. Então, gente de todos os países troca figurinha, vende o filme para o outro, né? E elas vêm para fazer isso. Com certeza já estão conversando aí alguém dessas mostras ou para levar o Oliver Stone para o Rio ou para São Paulo. Então o público vai poder ver em primeira mão nesses festivais e deve estrear logo, sim. Ainda nesse ano eu conversei com o Max. O Max Santos é o produtor do filme. Ele é de origem, ele é francês, mas tem mãe venezuelana, pai francês. E ele comentou que a ideia é lançar, sim, nesse ano. E aí eu queria só dizer um ponto aqui que o Oliver Stone respondeu para mim. Eu vou editar essa entrevista, vai estar aqui, né, no UOL.
Mas eu perguntei para ele, você recomendaria esse filme para quem odeia o Lula, como você pontuou? Ele falou, recomendaria. Eu acho que quem odeia o Lula também vai gostar, porque eu mostro o Bolsonaro com a arma, o Bolsonaro herói da galera, o Bolsonaro com seus admiradores, e é verdade. Quando ele filma justamente as eleições, ele mostra muito bem equilibrado os dois lados. Quem era eleitor do Lula e quem era eleitor do Bolsonaro, os dois lados sofrendo, e ele mostra como culminou. Então, isso é interessante, assim, ele não analisa necessariamente o contexto todo, que é impossível, mas ele dá esse passadão. E, sinceramente, até para o brasileiro, eu acho esse filme interessante, porque não é porque a gente é brasileiro que a gente está com toda a história contemporânea organizada. E ele faz isso, vai lá e vai esmiuçando tudo. Muito Flávia, rapidamente, mas esmiuça. Flávia, primeiro eu acho bem interessante isso que você colocou, de que a gente vê o filme sobre o Lula em Cannes, o pessoal aplaudiu, não sei o quê, aí a gente pensa na coisa personalista. Você colocou uma questão interessante. O filme, ele centra na questão da democracia, na importância da democracia como processo para... Isso é muito... dá uma nova visão, uma nova leitura para a gente que ainda não viu o filme, né? Para você já ir ver o filme sabendo. A questão ali é a democracia. Agora, eu perguntaria sobre essas palmas aí, por quê? Porque o ambiente é meio que uma bolha. Na verdade, é um grupo diferenciado, não é? E aí saem essas palmas. Você diria que essas palmas foram também uma vaia para o Bolsonaro? Ah, com certeza. Não há dúvida, não há dúvida. Olha, as cenas que o Bolsonaro aparece são rápidas, mas ele aparece e tal. Ninguém vaiou, por exemplo. Não foi uma plateia ensandecida de fãs, como, por exemplo, o Festival de Brasília. O Festival de Brasília, ele é o festival mais politizado do Brasil. Eu posso falar que eu fui parte da comissão curadora ano passado e um filme estreou lá que se chama No Céu da Pátria Nesse Instante, da Sandra Kogut, que a Sandra faz um documentário direto, sem entrevista, só acompanhando vários brasileiros em várias regiões do país, em várias funções, nas eleições. Lá em Brasília era vai, era aplauso, era choro, era não sei o que e tal. Aqui não, uma plateia sóbria. Mas no final a gente sentiu que as palmas eram a favor da saída do Bolsonaro, vamos dizer assim, né? E o Lula, ele fala isso, abre aspas do Lula aqui. As conversas do Lula com o Oliver Stone são muito interessantes também, porque o Stone, quem lembra dele, em geral lembra de Platum, Nascido em 4 de Julho, né? O JFK, sempre cinema politizado, mas de ficção. Mas ele é um documentarista muito ávido, ele fez Ao Sul da Fronteira, que ele investiga os movimentos de esquerda na América do Sul, né, no começo do século XXI. Ele está sempre fazendo documentário e antenado. Então, a gente sabe que o Stone se coloca, ele é autor, ele não faz entrevista, ele aparece, ele dialoga com o Lula, ele conversa, tem uma cena com a Janja, sabe? Então, assim, ele está colocado. E aí o que a gente entende? Que é a opinião dele, e que é ele falando com a gente a experiência que ele teve com o Lula. Isso é importante. E aí teve uma jornalista também hoje que perguntou assim para ele o que ele acha que o Lula mudou ao longo desses anos. Ele está fazendo documentário acho que desde 2016, 2017. Ele falou, nada, o Lula não mudou, ele continua a mesma pessoa. Ele era na prisão, ele saiu e agora como presidente. Ele continua igual. Então é isso que eu acho também que a gente vai ver nesse filme, sabe? Filme, Flávia? O Lula viu o filme, já sabe? Eu acho que ele não viu, não. Pelo Tá. que eu senti, eu sabe que eu não tenho essa informação, mas eu acho que ele não viu, não. Tanto que hoje o pessoal do filme perguntou para mim como é que foi a recepção da imprensa. Eu falei, olha, ela tem sido bem sóbria, assim, né? Tem os pontos X, ponto Y, né? O que o povo brasileiro vai achar, se isso é novidade para a gente, não é. Mas ele até perguntou, eu quero mais que o produtor, o Max, falou, quero muito que a imprensa brasileira fale do filme, não importa o quê, para isso também chegar no Lula, porque o Lula ele não participa de forma alguma dessa produção. Então a gente quer que ele saiba como é que está sendo recebido. Então eu entendo que ele não assistiu. Certo. Flávia, muito obrigada pela sua participação. Foi incrível a sua participação aqui. Volte sempre. Muito bom ter você aqui com a gente. Sempre. É só chamar que eu venho. Madeleine me conhece, né, Madeleine? Desde sempre. Você me chama para falar de cinema, pode ter Lula, Oliver Stone, Cannes. Me chama que eu venho. Maravilhosa. Um beijo, querida. Bom trabalho.